Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Geografia Escolar. Aqui quem está falando é o professor Daniel. Estamos juntos para mais uma videoaula aqui em nosso canal. E o tema da nossa videoaula de hoje é o seguinte: China, revoluções e economia. Aula importantíssima para os alunos que cursam o 9º ano do ensino fundamental. Nós sabemos que a China participou da Primeira Guerra Mundial ao lado dos aliados, numa tentativa de buscar vantagens econômicas. Porém, nós sabemos também que alguns países detinham possessões no território chinês. Ao término da guerra, parte desses territórios foram entregues ao Japão. Insatisfeitos com essa situação, o povo chinês começou a protestar. Começaram a surgir movimentos nacionalistas de luta pela libertação da China. Nessa mesma época, foram fundados 2 partidos políticos. O Partido Nacional do Povo, conhecido como Kuomintang, e o Partido Comunista Chinês, o PCCH. Como no início tinham os mesmos objetivos, eles se uniram na tentativa de expulsar os invasores estrangeiros do seu país. O Kuomintang, Partido Nacional do Povo, acabou assumindo o governo e passou a combater o PCCH, o Partido Comunista Chinês. Esse partido passou a ser reconhecido como ilegal. Seus membros tiveram que se refugiar em áreas rurais e acabaram se unindo aos camponeses. E junto aos camponeses, organizaram uma associação chamada Exército Vermelho. Embora a história não comprove isso, muito provavelmente o Kuomintang recebia apoio dos Estados Unidos contra o Partido Comunista Chinês, o PCCH, na tentativa de impedir o crescimento do comunismo dentro da China. E por outro lado, embora também a história não comprove isso, o Partido Comunista Chinês e o Exército Vermelho receberam também apoio da União Soviética. Então, o que se passava nesses anos dentro da China era uma divisão conforme o sistema político. A Revolução Comunista, a criação da República Popular da China. Na década de 1930, o Japão invadiu a China e, mais uma vez, o Kuomintang e o PCCH acabaram se unindo. Essa união perdurou até a Segunda Guerra Mundial. Porém, com o final da guerra e a derrota do Japão, o PCCH, Partido Comunista Chinês, acabou se fortalecendo, pois ganhou a simpatia do povo. Os membros do Partido Comunista Chinês resistiram fortemente contra o Japão. Isso fez com que os comunistas recebessem o apoio de simpatizantes chineses e também dos soldados chineses. Por esse motivo, o Kuomintang, com o apoio dos Estados Unidos, recomeçou a guerra civil contra os comunistas. Mas no ano de 1949, o Exército Vermelho Chinês, liderado por Mao Tse-tung, entrou vitorioso na capital Beijing e, nesse mesmo ano, fundou a República Popular da China, adotando o regime comunista. Com isso, os líderes do partido Kuomintang, o Partido Nacional do Povo, fugiram para a ilha de Taiwan e lá instauraram um governo capitalista com o apoio dos Estados Unidos. Obviamente que a República Popular da China não reconheceu, como não reconhece até hoje, esse governo. A Revolução Cultural Chinesa. Mao Tse-tung era um camponês que formou-se em pedagogia na capital Beijing. Ele foi um dos criadores do Partido Comunista Chinês, lá no ano de 1921, e foi o fundador da República Popular da China em 1949. Ao assumir a China,
O governo de Mao Tse-tung deu início a um processo de industrialização, priorizando a instalação de indústrias de base, como as de siderurgia, crescimento de produção agrícola, em especial de grãos. A proposta de modernização da China estava prevista no programa econômico, o Grande Salto para Frente. Mas, no entanto, não obteve os resultados esperados. A Revolução Cultural foi iniciada por Mao Tse-tung como uma forma de retomar o controle do Partido Comunista Chinês e acabar com os opositores internos. Ou seja, dentro do próprio Partido Comunista Chinês, Mao Tse-tung não tinha 100% de aprovação. A campanha também procurava literalmente promover uma revolução cultural profunda na China, com o objetivo de calar a oposição e sufocar a cultura do país. Uma das consequências da Revolução Cultural foi a destruição quase completa do sistema educacional do país, desde a sua educação básica até a educação superior. Isso gerou uma intensa perseguição que foi realizada contra os professores naquele país. Além disso, a perseguição à cultura tradicional da China resultou na destruição de milhares de artefatos antigos que faziam parte de um importante legado da história chinesa. Milhares de livros foram queimados. Apenas um livro era seguido à risca pela militância jovem de Mao Tse-tung. Era o Livro Vermelho, escrito pelo próprio Mao Tse-tung. Porém, essa revolução acabou trazendo um caos e afetou a economia local. A indústria, por exemplo, teve queda na sua produtividade. Os historiadores apontam que milhões de pessoas tenham sido vítimas da Revolução Cultural, entre sessões de humilhação pública, violência física, trabalho forçado e até pena de morte. Vários intelectuais que se opunham a esse regime foram perseguidos e uns até mortos. Atualmente, a Revolução Cultural é uma espécie de tabu na China. É um assunto pouco estudado nas escolas básicas e até mesmo em nível superior. Existem barreiras impostas àqueles que estudam o que aconteceu. O próprio Partido Comunista Chinês, atualmente, reconhece a Revolução Cultural como um erro que marcou um período extremamente caótico da história da China. A política econômica chinesa só foi redirecionada depois da morte de Mao Tse-tung, em 1976, quando os seus opositores chegaram ao comando do Partido Comunista Chinês. A abertura econômica da China. Em 1978, o novo governo da China, liderado agora por Deng Xiaoping, anunciou uma abertura econômica, porém com rígido controle político. Era a China tentando abrir as portas que estavam fechadas desde que adotou o regime comunista como seu sistema político. Foram anunciadas as 4 áreas de modernização: ciência e tecnologia, indústria, agricultura e forças armadas. Foram criadas as zonas econômicas especiais, que buscavam atrair investimentos de Hong Kong e de Taiwan. A iniciativa foi bem sucedida, e várias vezes essas zonas econômicas especiais foram implantadas, inclusive com a participação de grandes empresas europeias e estadunidenses. A entrada do novo capital e a abertura às exportações trouxeram crescimento para toda a região do litoral leste chinês. E ao mesmo tempo foi implantado um grande programa de educação e ampliada a estrutura universitária e de pesquisa científica. Também se buscou uma inclusão de novas técnicas agrícolas para gerar um aumento da produção e exportação de alimentos. Investiu maciçamente na construção de infraestruturas de transporte, energia, comunicação, construções residenciais, comerciais e industriais. Isso tudo gerou um crescimento acelerado da China. Com todas essas mudanças, a China ampliou em mais de 30 vezes seu comércio exterior.
O país é hoje o que mais recebe investimentos estrangeiros, superando até mesmo os Estados Unidos. Nos últimos anos, a China é o país que mais tem criado empregos. O seu crescimento econômico nas décadas recentes ficou superior a 7% ao ano, superando e muito a média mundial, que vem se mantendo na casa de 4% ao ano. A questão de Hong Kong. Até 1997, Hong Kong era uma possessão britânica dentro do território chinês. Hong Kong teve um crescimento econômico muito grande a partir da década de 1980, por causa dos investimentos dos Estados Unidos, da Europa e do Japão, com a implantação de indústrias multinacionais, produtoras e exportadoras de eletroeletrônicos, chips, produtos têxteis e instrumentos de precisão. Não podemos esquecer que Hong Kong era um dos tigres asiáticos. Em 1997, Hong Kong voltou a pertencer à China. Porém, uma das condições para a retomada do território pelos chineses era a de que continuasse a ser capitalista. A questão de Taiwan. Taiwan é um arquipélago de relevo bem montanhoso, onde as suas terras são aproveitadas no máximo para a produção agrícola. Taiwan pertence à China desde o século XVII. Porém, desde o final dos anos 1800, Taiwan vem sendo alvo de disputa entre chineses e japoneses. Somente em 1949, com a Revolução Comunista na China, que esse arquipélago veio a se tornar um estado à parte e de sistema econômico-político capitalista, com a afluência de fugitivos do novo regime liderados por Chiang Kai-shek. Conforme havíamos falado, os líderes do Kuomintang fugiram para a ilha de Taiwan, no Mar da China, e ali instauraram um governo a favor dos Estados Unidos, um governo capitalista, que não é reconhecido até hoje pelo governo chinês. São apenas 180 quilômetros de distância que separam a China de Taiwan. Eles compartilham a mesma língua e os mesmos ancestrais. Porém, o regime político que defendem são bem diferentes. A China defende o comunismo, Taiwan defende o capitalismo. No ano de 2005, o Partido Comunista Chinês aprovou uma lei de antissecessão que prevê seu direito de recorrer a medidas não pacíficas contra Taiwan se a ilha tentar se separar da China continental. Se Taiwan abertamente declarar sua independência, poderá ser alvo de um ataque militar. Mas por que o interesse da China tão forte em Taiwan? Na verdade, Taiwan é líder mundial na fabricação de chips semicondutores avançados. Essas pequenas peças são feitas com semicondutores, ou seja, circuitos integrados feitos geralmente de silício. Por isso, a grosso modo, é falado que o que protege Taiwan da China é o escudo de silício. O escudo de silício é semelhante ao conceito de MAD, sigla em inglês para Destruição Mútua Assegurada, que vem lá da Guerra Fria, porque qualquer ação militar no Estreito de Taiwan seria tão prejudicial para a China quanto para Taiwan e os Estados Unidos. O custo de tal ação seria tão alto não apenas para o mundo, mas para a própria China. Por isso que o governo de Xi Jinping teria que pensar 2 vezes antes de dar uma ordem de ataque. O Japão, os Estados Unidos, a Inglaterra, a França e a Austrália manifestaram apoio total à independência de Taiwan. É por isso que o Extremo Oriente é uma região que tem se tornado, na verdade, uma bomba relógio. A qualquer momento pode explodir uma guerra. São as tensões vividas no Mar da China Meridional e também no Estreito de Taiwan, com relação à China tentar atacar a ilha de Taiwan. Até hoje, a ilha de Taiwan não é chamada Taiwan pelos chineses, mas de Taipei. E essa ilha também recebe um outro nome,
Ilha Formosa. Foi um nome dado pelos portugueses que passaram por ali em 1542. Portanto, Taiwan pode ser chamado de Taiwan, Taipei ou Formosa. 3 nomes para a mesma ilha. Muito bem, meus amigos, vamos a algumas perguntas. Primeira pergunta: quais eram os 2 partidos políticos chineses que, apesar de rivais, lutaram juntos para defender a China da invasão estrangeira? E a resposta eram os partidos o Kuomintang, que significa Partido Nacional do Povo, e o PCCH, Partido Comunista Chinês. O Kuomintang tinha uma orientação capitalista e o Partido Comunista Chinês, como seu próprio nome diz, tinha orientação comunista. Vamos à nossa segunda pergunta. Quem foi o líder da Revolução Cultural Chinesa e fundador da República Popular da China? E a resposta: Mao Tse-tung. Mao Tse-tung foi um dos criadores do Partido Comunista Chinês em 1921. Liderando o Exército Vermelho Chinês, entrou vitorioso sobre a capital Beijing e fundou a República Popular da China em 1949. Próxima questão. Antes de voltar a pertencer à China, Hong Kong pertencia a qual país? E a resposta: Hong Kong pertencia à Grã-Bretanha. Era uma possessão britânica em terras asiáticas. Hong Kong voltou a pertencer à China em 1997. Próxima questão. Como se deu a abertura comercial da China? E a resposta foi a partir de 1978, quando o governo de Deng Xiaoping ampliou as relações comerciais com o restante do mundo e deu início a um processo de modernização econômica do país. E a última questão: qual o nome da ilha que a China não reconhece como um território independente e que a China quer incorporar ao seu território? E a resposta é a ilha de Taiwan. Se você acertou todas essas questões, parabéns!